Os sistemas de vigilância deveriam mantê-lo seguro, mas frequentemente essa sensação extra de segurança é apenas uma ilusão. Coisas ruins podem acontecer em um instante, e durante essas situações, tudo o que um sistema de vigilância pode fazer é documentar os eventos assustadores conforme se desenrolam. Número 13. Este vídeo foi gravado logo fora do infame Castelo de Dover, assombrado na Inglaterra. Uma grande forma escura caminha lentamente por uma entrada, e logo atrai a atenção de um guarda de segurança que patrulha nas proximidades. O guarda se aproxima para investigar, e a sombra passa silenciosamente sob seus pés sem proteção. Normalmente, eu diria que isso poderia ter sido uma falha técnica do equipamento de circuito fechado de televisão, mas ver o segurança caminhar até o mesmo local me faz pensar o contrário. 12. Duas pessoas estão dando um mergulho na piscina quando um réptil feroz despedaça sua reunião familiar amigável. Crianças e outros membros da família gritam de surpresa, enquanto o jacaré agressivo rapidamente reivindica seu território e expulsa todos da piscina. Não é um adulto totalmente crescido, mas suas mandíbulas ainda são grandes o suficiente para causar algum estrago. Felizmente, todos escapam da situação ilesos. Isso poderia ter facilmente se tornado muito pior. No entanto, sempre há uma chance de isso acontecer novamente. 11. Motoristas na China quase foram atingidos por um enorme deslizamento de terra que poderia tê-los engolido por completo. Pedestres conseguem escapar por pouco para um local seguro, enquanto uma enxurrada de terra, detritos e árvores preenche a área onde estavam parados momentos antes. Como a câmera do painel do circuito fechado de televisão mostra claramente, a enorme força por trás desse deslizamento de terra não teria problema em arrastar alguns carros montanha abaixo, se tivesse chegado apenas alguns metros mais perto. Um homem na Austrália está navegando em seu telefone quando um visitante indesejado desliza diretamente sob ele. Felizmente, seu leal cachorro tem reflexos incrivelmente rápidos e consegue alertá-lo sobre a presença da cobra em segundos. Agora é a vez do dono salvar a vida de seu cachorro, levando-o o mais longe possível dessa criatura. Acontece que esta é, na verdade, uma cobra marrom oriental, que é a segunda cobra mais venenosa do mundo inteiro. Diferente da maioria das cobras, essa espécie agressiva não hesita em proteger seu território. Você já viu o quão rápido elas podem se mover, então, com sua velocidade e temperamento em mente, não deve ser surpresa saber que elas já tiraram a vida de muitos australianos no passado. Em resumo, esta é a última cobra que você gostaria que se aproximasse dos seus pés descalços enquanto você está distraído no celular. Consigo imaginar o terror dele ao ver um espécime selvagem tão de perto. 9. Imagine viajar por uma rua movimentada da cidade quando de repente carros, prédios e até a calçada começam a tremer sob seus pés. Foi exatamente o que aconteceu com o Nepal, país do sul da Ásia, em 2017. Espectadores assistem horrorizados enquanto cabos de energia se rompem e faiscam nas estradas. Todos se dispersam em busca de abrigo, apenas para descobrir que não há fuga quando o próprio solo é a ameaça. Enquanto isso, os interiores das lojas se transformam em caos absoluto, com itens pesados caindo das prateleiras e corredores inteiros tombando. A própria fundação do edifício ameaça desabar sob o imenso tremor. Assista novamente e verá essa mulher corajosa pegando o filho segundos antes de uma avalanche de itens que certamente o teria esmagado. É incrível como alguém pode se tornar um herói com apenas um momento de reflexão. 8. Este vídeo foi gravado em um conjunto habitacional público na estrada Jurong, em Singapura. Audrey Anthony afirma que tem vivenciado estranhos acontecimentos sobrenaturais em sua propriedade e decide instalar um sistema de circuito fechado de televisão. Ele fica simultaneamente maravilhado e aterrorizado quando uma de suas câmeras confirma sua história. Um pequeno objeto branco dispara pelo corredor, agitando algumas roupas. Uma versão em câmera lenta do vídeo revela uma figura vagamente infantil do tamanho de uma criança pequena. Pode ser apenas edição de vídeo, mas me diga se você vê e o que acha.
7. Aqui está outra fita de vigilância estranha de Singapura, desta vez em um prédio de apartamentos em Tampines. A maioria dos vídeos de orbes que eu vi no passado poderiam ser explicados como um pedaço de poeira, mas isso é claramente algo muito diferente. A princípio pensei que fosse alguém brincando com uma lanterna de alta potência, mas então percebi duas coisas. Normalmente, é possível ver um raio de luz levando até uma pessoa segurando a lanterna, mas aqui isso não acontece. Em segundo lugar, o orbe parece mudar rapidamente para cinza ao atingir a parede. Assista a essa parte do vídeo para ver as cores mudarem. Isso não é algo que uma lanterna comum faria. Se alguém me explicar essas duas coisas, então concordarei que é falso. 6. Um casal de Chicago sai para uma noite divertida na cidade e depois volta para casa depois de terem se divertido um pouco. Eles desmaiam juntos no sofá e quando acordam no dia seguinte, a bolsa da namorada não está em lugar nenhum. O namorado insiste que ela deixou na barra na noite anterior, mas ela afirma lembrar de ter trazido para casa. Ele finalmente decide encerrar a discussão olhando as imagens de vigilância da casa da noite anterior. Assim, ele pode refazer seus passos e descobrir se a bolsa dela estava com ela quando chegaram em casa. A última coisa que ele esperava ver ao revisar as imagens era um homem com um moletom com capuz observando-os silenciosamente de uma escada acima enquanto eles dormiam. Depois de observar o casal por aproximadamente 5 minutos, ele se aprofunda na casa. Ele reaparece e observa um pouco mais. O que é ainda mais surpreendente é que o casal tinha 2 cachorros com eles e o homem era tão silencioso que nem os animais o notaram. A polícia está convicta de que o suspeito esteve envolvido em incidentes similares e está empenhada em encontrá-lo. Quem sabe quantas outras pessoas em Chicago ele observou enquanto dormiam ou que tipo de fantasias e outros impulsos poderiam possivelmente estar passando por sua mente naquele momento. 5. O vídeo de circuito fechado de televisão é de um museu não identificado após o expediente. Primeiro você pode ver a catraca se mover sozinha, como se alguém tivesse sido admitido. De repente, a catraca para e você vê o contorno claro de uma figura fazendo uma saída rápida. Muitos acreditam que as imagens podem ser reais, já que museus normalmente possuem artefatos antigos que podem estar assombrados, mas não tenho certeza do que pensar sobre isso. 4 prisões não oferecem privacidade e muitas delas têm equipamentos de circuito fechado de televisão em quase todos os cantos. Este vídeo de uma cela vazia parece comum o suficiente até que uma sombra se materializa do nada. O espírito inquieto anda brevemente em círculo e depois vai para o canto mais distante. Parece que ele sobe no vaso sanitário e depois salta para fora de vista. Se isso não for Computer Graphics Imagery, então pode ser um espírito reencenando os momentos finais antes de tirar a própria vida com uma corda ou algo similar. Essa é uma prática comum na prisão, podendo ser feita com qualquer item, desde cadarços até camisas amarradas. Um detento desesperado pode ter se enforcado usando as grades acima do vaso sanitário. Eles claramente tentavam fugir do castigo, mas agora parecem estar condenados aqui para sempre. 3. Uma câmera vigiando um quarteirão de um bairro registra algo bastante anormal à meia-noite. Uma figura transparente cambaleia pela rua em direção a um beco com passos irregulares. Quando você olha as filmagens de perto, pode ver que os movimentos são meio repetitivos, então estou pensando que talvez alguém tenha feito uma edição usando um modelo de videogame. Se você reconhecer este personagem de algum jogo ou filme, por favor me diga qual é. 2. É uma noite chuvosa em Mumbai, Índia, e todos nesta casa estão dormindo profundamente, incluindo o cachorro da família, que você pode ver encolhido no canto. A forte chuva oculta a aproximação de um dos mais astutos predadores da Índia, o leopardo selvagem. O cachorro dormindo parece ser um alvo fácil para uma refeição noturna, enquanto eu observo o leopardo procurando habilmente uma maneira de entrar na casa, cuidando para não fazer um som, não posso deixar de suspeitar que ele frequentemente invade casas em busca de animais de estimação para comer. De qualquer forma, o predador felino não consegue encontrar uma boa entrada, então decide tentar fazer a sua própria.
O pequeno cachorro corajoso acorda e fica cara a cara com um gato da selva 5 vezes maior que ele. O leopardo, ao perceber que foi descoberto, se afasta silenciosamente antes que qualquer humano possa chegar. Parece que o cachorro ganhou por enquanto, mas esperamos que seus donos fiquem de olho nele sempre que ele sair. Afinal, os leopardos têm boa memória e sempre haverá uma próxima vez. Meu nome é Tils, e espero que esteja gostando da minha narração. Agora, vamos ao número 1. Se você está curioso para saber como eu sou na vida real, então vá ao meu Instagram, em DylanStillingLT, e clique no botão seguir para descobrir. Atualmente, estou fazendo uma super enquete no meu Instagram. Se você acredita que fantasmas são reais, então vá à minha foto mais recente e clique no botão de curtir. Se não, explique o motivo por mensagem direta. Ao terminar, retorne a este vídeo para a primeira entrada. Siga-me também no Twitter em Itils, porque é lá que eu posto atualizações de vídeos. Estudos comprovam que a generosidade traz felicidade, então, se você for gentil o bastante para se inscrever no canal e ativar o sino, muito obrigado. Assim, você será notificado dos novos vídeos que publico às quintas e domingos. Um homem em Queens, Nova York, acordou certa manhã e descobriu que seu celular havia sumido misteriosamente de sua cômoda. Como ele mora sozinho e só coloca o celular em um lugar, ele decide verificar as imagens de vigilância para ver o que aconteceu. O que ele encontra é o bastante para deixar qualquer um paranoico para sempre. A câmera mostra um jovem desconhecido entrando na casa dele às 2h20 da manhã por uma porta dos fundos destrancada. O invasor atravessa toda a casa do homem até o seu quarto sem ser detectado, momento em que ele se coloca de quatro e rasteja a apenas alguns metros de distância da cama do proprietário da casa. Enquanto isso, o dono da casa, desavisado, dorme profundamente sem suspeitar de nada. O bandido se aproxima rapidamente para roubar o celular e logo se afasta. O homem, compreensivelmente bastante abalado com tudo isso, percebe outro grande detalhe que ele havia falhado em notar antes. O jovem ladrão deve ter se preparado para encontrar alguma resistência e veio preparado para um confronto. Presa firmemente entre seus dentes enquanto ele se arrastava pelo chão, estava uma lâmina muito grande. Casas abandonadas supostamente mantêm as energias residuais de seus antigos moradores. Em suma, pessoas com vidas conturbadas costumam deixar para trás espíritos perturbados. Os supostos fantasmas nesta lista são rumores de terem expulsado exploradores curiosos de suas casas por anos, muitas vezes fazendo os invasores gritarem enquanto fogem.